Olá, essa é mais uma revisão da disciplina Logística. Nessa oportunidade, nós vamos rever conteúdos abordados nas aulas 9, Processamento de pedidos e informações, e 10, Rede de instalações. Começando pelo processamento de pedido de informações, nós podemos retornar à nossa primeira aula de Logística, onde nós concluímos o entendimento inicial do tema com uma definição que consistia em dizer que logística era o produto certo, entregue no local e tempos corretos, para o cliente correto, a um custo adequado. Nesse momento, nós poderíamos então perguntar: mas como um profissional de logística vai saber qual é o produto certo, para qual cliente local ele deve entregar e em que momento ele deve fazer essa entrega? A resposta a essa pergunta é uma informação que normalmente é representada ou é entregue para a empresa através de um documento padronizado chamado pedido. Por isso, essa temática é tão importante dentro do conteúdo da disciplina logística. Observando um pouquinho a nossa cadeia de suprimentos, nós lembramos de uma rede bem simples pode ser composta, por exemplo, por um fornecedor, por uma empresa e pelo cliente, aquela pessoa que vai comprar o produto dessa empresa. A empresa, por sua vez, vai se abastecer desse fornecedor para ter acesso aos materiais que ela necessita, visando gerar o produto final ao cliente. Neste contexto, nós temos um fluxo de materiais que vai da montante, ou seja, do fornecedor, à jusante, ou seja, até o cliente. Esse fluxo nós sabemos atualmente que também acontece no sentido contrário, dando origem a um tema que será explorado posteriormente, que é a logística reversa. Essa visão do fluxo de materiais é amplamente dominada na área de logística. O que falta às vezes perceber ou estudar de uma maneira mais detalhada é que no sentido contrário, ou preferencialmente no sentido contrário, acontece um fluxo de informações. Então, o cliente informa para a empresa aquilo que ele necessita, a empresa informa aquilo que ela vai querer do seu fornecedor e aí toda a cadeia tem sequência. Então, as informações ocorrem ou elas viajam nessa cadeia preferencialmente no fluxo contrário. A informação do cliente pode ser uma informação exata, ou seja, esse é o meu pedido, é aquilo que eu quero, ou muitas vezes a empresa precisa se antecipar à necessidade do cliente e gera uma informação, uma previsão de demanda, mas também utilizando dados lá do seu cliente, do consumo histórico do seu cliente, para fazer essa previsão. De qualquer maneira, ou em qualquer caso, primeiro nós temos sempre uma informação que vai gerar um fluxo de materiais. Esse é o ciclo do processo. Tá? E nesse processo, como já foi mencionado, o pedido do cliente é a principal informação de entrada da logística. Aquilo que eu preciso conhecer para saber o que, quando, como, onde, para quem eu devo entregar. Analisando esse processo, esse ciclo do pedido pelo olhar do cliente, nós temos aqui uma representação bem interessante. Inicialmente, o cliente tem uma demanda. Ele solicita, ele compra essa demanda de um determinado fornecedor, que está lá do outro lado da cadeia ou do outro lado da rede de suprimentos. Essa solicitação é repassada para o seu fornecedor através de um documento, normalmente um pedido, e é amparada por uma série de tecnologias diferentes que podem ser utilizadas para esse fim. Uma vez documentada essa solicitação do cliente, a empresa passa para a operação. Então ela vai providenciar a produção, a entrega, a compra daqueles itens que o cliente necessita. Novamente, ela vai ter uma tecnologia orientando esse processo, normalmente um sistema de informação chamado ERP, e também durante esse gap, esse tempo entre após o pedido, mas antes de operar, a empresa deve fazer algumas análises, observando se o produto ou a condição do pedido é comercialmente adequada, se ela tecnicamente consegue atender aquilo que o cliente quer e se o acordo logístico feito entre as partes também está de acordo em relação a local de entrega, tempo de entrega, etc. Essa análise é muito importante para o sucesso. Um erro muito grave que poderia ser cometido aqui
é a empresa não fazer essa análise logo no início do processo. Ela deixar para analisar a condição, a viabilidade do negócio, principalmente a logística, lá no final, quando todo o resto já foi feito. Significaria um erro operacional e provavelmente acarretaria prejuízos para a empresa, gasto de recurso desnecessário. Após a operação, acontece então a intralogística, que é aquele processo já estudado da movimentação interna do material dentro do armazém, a preparação do pedido, a expedição, assim por diante. Após a intralogística, existe o transporte e, finalmente, após o transporte, o material deve chegar ao cliente. Então, aquilo que saiu do cliente como uma solicitação formal, normalmente formal, retorna a ele como um produto. O ciclo, a ocorrência do processo é essa. Algumas coisas interessantes. Primeiro, nós observamos que para cada etapa do processo existem tecnologias envolvidas. Por isso que o nome dessa aula é Processamento de Pedidos e Informações. Nós vamos falar um pouquinho sobre as tecnologias logo em seguida. Outro ponto interessante. O que está em vermelho significa a percepção do cliente, aquilo que o cliente enxerga. Então, normalmente o cliente entende a solicitação dele sendo feita e acompanha o processo a partir do momento que o produto é embarcado e vai retornar para ele. Porém, aquilo que está em azul é o que acontece dentro da empresa, aquelas responsabilidades, aquelas operações que cabem ao profissional de logística ou de cadeia de suprimentos coordenar. É bastante importante hoje também que o cliente tenha acesso ao follow-up desse processo, ou seja, ao acompanhamento, que ele saiba tudo o que está acontecendo com o seu pedido dentro da empresa. Para quem já comprou pelo comércio eletrônico, por exemplo, essa é uma atividade muito comum, isso acontece com frequência. A cada nova etapa do seu pedido lá na loja na qual você comprou, geralmente você recebe um e-mail informando: seu pedido foi recebido, seu pedido teve o crédito aprovado, seu pedido está sendo preparado para expedição, seu pedido foi embarcado. Esse follow-up deve ser rastreável, ou seja, tem que ser possível enxergar onde o produto está nessa cadeia, onde o pedido está nessa cadeia. Integral, deve cobrir todo o processo e, o que é mais difícil e ainda não totalmente aplicado na maioria dos casos, em tempo real. Bem, resumidamente, esse é o processo de gestão do ciclo de pedidos dentro de uma empresa. Como mencionado, existe uma série de tecnologias que normalmente são empregadas, visando facilitar o acompanhamento desse fluxo. Aqui tem uma lista de várias delas, geralmente representadas por sua sigla em inglês, e é sugerido e foi realizado como atividade de aula uma pesquisa sobre cada uma para o seu melhor entendimento. Avançando para o tema seguinte, que é a rede de instalações, ele diz respeito à localização. Qual é o melhor local que a empresa deve se instalar visando atender os seus objetivos? Essa é uma pergunta que tem um impacto muito forte no resultado da logística. Quando nós falamos em intralogística e falamos de armazenagem, de certa forma já esse tema acabou sendo rapidamente apresentado. De maneira geral, a empresa tem duas opções: se instalar ou desenvolver as suas atividades todas em um único local, que seria uma estratégia de instalação única, ou dividir as suas atividades em vários locais, dispersos geograficamente, que seriam as instalações múltiplas. Para a tomada de decisão em relação a qual a melhor estratégia para a empresa e qual se é instalação única ou múltipla, e qual o melhor local para ter essas instalações disponibilizadas, geralmente são consideradas algumas forças direcionadoras, como os fatores econômicos, que representam as vantagens e benefícios que a empresa pode ter economicamente para se instalar em um determinado local. É o caso típico dos benefícios concedidos por estados, municípios ou mesmo países para atrair grandes investimentos. A estratégia de produção, quando a localização da empresa visa otimizar alguma etapa do processo de produção. Então, uma fabricante de bebidas que vai se instalar próximo a um local que tenha grande suprimento de água, que é o seu principal recurso necessário para a fabricação de bebidas, seria um bom exemplo disso. As estratégias de marketing,
quando a instalação é feita pensando em facilitar e melhorar o posicionamento da empresa em relação ao seu cliente, voltado a vender mais. É o caso em que 99% das vezes acontecem as decisões de lojas no varejo, por exemplo. A estratégia de compras, quando a minha localização vai priorizar a facilidade, o acesso aos fornecedores. No caso de uma matéria-prima essencial, a produção agrícola, por exemplo, a produção agrícola geralmente é concentrada em locais com determinadas características de solo, clima, etc. Quando um fabricante, alguém que vai comprar essa produção, resolve se instalar próximo a esse local onde o produto lá é produzido, ele está usando uma estratégia de compras. E finalmente, e bastante importante para o nosso caso, a estratégia logística, que representa a ideia de você se instalar num ponto que logisticamente vai facilitar a distribuição dos seus produtos, seja para os seus clientes, seja para o seu consumidor final. Essa seria uma outra abordagem possível do processo de decisão de instalações. Tudo que nós vimos aqui tem um viés principalmente qualitativo, leva em consideração análises do ambiente. Existem também as estratégias quantitativas, chamadas modelagens de localização. Dentre os métodos possíveis estão a programação linear, a adoção do centro de gravidade e aquela que nos interessa nesse momento, que é bastante comum, que é o método dos momentos. Esse método se aplica quando nós temos uma série de pontos diferentes para abastecer e nós queremos determinar em qual desses pontos eu vou me instalar para abastecer esse e os demais. Nesse exemplo, ou nessa rede hipoteticamente gerada aqui, nós temos 4 cidades, cada uma delas com distâncias diferentes entre si, com uma demanda ou um consumo diferente do produto, e nós temos um custo de frete, que é comum para todas as áreas. A grande questão, a grande dúvida é como determinar qual é a melhor. Essencialmente, a proposta do método dos momentos é você gerar o custo de cada opção, fazendo a relação da quantidade multiplicada pela distância multiplicada pelo frete de um ponto para todos os demais. Pegando como exemplo a cidade A, nós calcularíamos o custo para transportar para a cidade B, mais o custo para transportar para a cidade C e mais o custo para transportar para a cidade D. No caso, ou no exemplo aqui ilustrado, nós teríamos essa configuração. A cidade A geraria um custo total de 6.600, a cidade B 6.500, a cidade C 14.300 e a cidade D 9.400. Logo, a melhor opção para a empresa, pelo viés quantitativo do método dos momentos, seria a utilização ou a localização na cidade B. E aí, relembrando, após essa análise, poderíamos voltar naqueles critérios ou naquelas forças qualitativas para ver se a decisão realmente vai ser adequada. Por quê? Entre a cidade A e a cidade B, a diferença de custo é mínima. Alguma outra vantagem em termos de compras, produção, logística, poderia, sem prejuízo econômico considerável, ser tomada, ou a decisão de mudança entre uma cidade e outra poderia ser tomada também. Nas nossas aulas, em sala, nós desenvolvemos atividades de aplicação e outros exemplos que ajudam a compreender o tema. Sobre esses dois assuntos, esta era a nossa revisão. Agradeço a visualização de todos neste conteúdo e até a próxima aula.